E essas explosões no Irã repercutem também nos Estados Unidos. Então, direto de Washington, o correspondente Eliseu Caetano traz mais informações para a gente. Bom dia, Eliseu, é com você. Oi, Kelly, muito bom dia para você e para toda a audiência do Mundo Record News. A sexta-feira começou agitada, né? No Oriente Médio, mas também aqui nos Estados Unidos. O secretário de Estado, Antony Blinken, acabou de dar uma coletiva de imprensa em Capri, na Itália, onde participa da reunião do G7, do grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Os primeiros ministros, os ministros das relações exteriores desses países estão lá participando desse fórum internacional. E o Antony Blinken disse que os Estados Unidos não se envolveram, Kelly, em nenhuma operação ofensiva, viu? Fontes ligadas ao alto escalão do governo dos Estados Unidos afirmaram a uma rede de TV norte-americana que a Casa Branca recebeu, sim, uma notificação oficial de Israel na última quinta-feira de que um ataque aconteceria, mas não endossaram essa ação. O secretário de Estado, Antony Blinken, durante essa coletiva de imprensa, reforçou que os países do G7 trabalham para impedir o aumento das tensões entre Israel e Irã, mas também em todo o Oriente Médio. Abre aspas. Estamos comprometidos com a segurança de Israel, ou seja, reforçou que Israel é um aliado dos Estados Unidos e também empenhados em reduzir essa escalada para tentar encerrar essa tensão. Fecha aspas, frase de Antony Blinken durante essa coletiva de imprensa, onde ele também afirmou que os países do G7 compartilham um compromisso de responsabilizar o Irã. Blinken disse que as nações condenaram conjuntamente esses ataques do fim de semana do Irã a Israel, mas não citou, Kelly, o ataque desta madrugada, o que seria um contra-ataque de Israel ao Irã. Ele chamou essa ofensiva de sem precedentes em escala e foi direto a Israel do Irã, envolvendo mais de 300 munições, incluindo aí mísseis balísticos, ou seja, fazendo referência ao ataque do último fim de semana do Irã a Israel. Mas Antony Blinken foi muito cauteloso e não citou este ataque desta madrugada. Ele reiterou, portanto, o compromisso dos Estados Unidos com Israel, reiterou que os países do G7 estão alinhados com relação a responsabilizar o Irã por essa escalada, pelo aumento, da escalada da tensão lá no Oriente Médio, mas diretamente não citou essa questão desta madrugada, viu? Agora, qual é a situação do Brasil nisso, Kelly? Eu acho que é importante a gente contextualizar também, porque o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Mauro Vieira, está aqui nos Estados Unidos. Ele está participando de um evento na ONU e ele afirmou agora de manhã que ele vai voltar rapidamente ao Brasil, que isso pode acontecer aí nas próximas horas e que ele está monitorando de perto a situação do conflito lá no Oriente Médio. Segundo ele, há cerca de 180 brasileiros atualmente vivendo no Irã e que eles estão sendo acompanhados pela chancelaria do nosso país. Inclusive, ele reforçou e ressaltou que esses brasileiros receberam já a orientação de permanecer dentro de suas casas e de estocarem alimentos e, obviamente, numa necessidade maior, o governo brasileiro poderia até mesmo enviar, um avião ao Irã para resgatar esses brasileiros que estão lá e, obviamente, os que querem deixar o país. Então, a gente tem a posição oficial do Brasil nesse sentido e a gente tem a posição oficial dos Estados Unidos, que cita o conflito de uma maneira geral, mas que não cita o contra-ataque israelense desta madrugada. Vale a gente ressaltar que Israel, através das suas forças de defesa, ainda não confirmou ser o autor dos ataques que aconteceram nessa madrugada lá no Irã. Mas, na nota que esse funcionário do alto escalão do governo norte-americano deu a uma rede de TV norte-americana, os Estados Unidos foram notificados na quinta-feira e por Israel, ou seja, tem um ruído aí na comunicação entre os países e muito provavelmente nesse momento as chancelarias dos países envolvidos estão trabalhando conjuntamente para resolver esse problema do discurso. Afinal de contas, quem atacou ou contra-atacou o Irã, Israel está ou não está envolvido e qual é a participação dos Estados Unidos neste momento que oficialmente negaram
terem feito parte dessa contraofensiva, mas não descartaram um apoio ao país aliado, ao país parceiro, que é Israel. Nesse momento, os olhos do mundo inteiro estão voltados para o Oriente Médio, o Kelly e a audiência da Record News, mas a gente também vai seguir acompanhando o que acontece aqui dentro dos Estados Unidos, que certamente vai repercutir no que está acontecendo lá no Oriente Médio. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Eliseu, trazendo informações para a gente, direto de Washington, D.C. Qualquer coisa é só chamar. Um bom trabalho para você.